Olá, parceiros da Pioneer. Chegamos ao último bloco dessa aula sobre estágios fenológicos da cultura do milho, tudo bem? Então, o que nós vimos até agora, né? Um pouco sobre a importância ali, ou pelo menos o que significa fenologia, apresentei a escala fenológica do milho, dividimos no vegetativo, comentei sobre aquelas coisas que acontecem no vegetativo que impactam a produtividade. Agora falamos depois do reprodutivo e agora eu vou tentar linkar e mostrar para vocês como esse conhecimento é importante e diferencia aquela pessoa que faz manejo baseado em achismo às vezes, ou baseado em dias, olha, são 20 dias que a gente semeou, para realmente, olha, é a necessidade da cultura nesse momento? Nós estamos com quantas folhas? Essa diferença entre você saber realmente o que você está fazendo ou fazer porque o vizinho fez naquele momento ou não, alguém que você conhece, tudo bem? Então, eu vou dar alguns exemplos práticos. A primeira coisa bem prática, como eu comentei algumas vezes, mas agora eu resolvi trazer essa informação realmente mais aprofundada, é sobre a definição do componente de produtividade. O potencial produtivo de uma lavoura de milho, ela vai sendo criada, né, ela vai sendo construída ao longo do ciclo e muitas vezes no vegetativo e um pouco do reprodutivo, que é, para mim, a coisa mais diferente da cultura do milho em relação a culturas eudicotiledôneas como soja, feijão, algodão e tantas outras. Porque mesmo no vegetativo já existem estruturas reprodutivas que vão crescendo, que vão se desenvolvendo, é o número de espigas, é a fileiras. Então é isso exatamente que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar como a fenologia pode ajudar na definição do potencial produtivo, né? Quando que se define o potencial, não é um único momento, são vários momentos onde a cultura vai se desenvolvendo e o potencial vai se formando, né? E tem vários componentes, ó. Então eu vou utilizar essa escala aqui para relembrá-los, né? Que o R3 seria o momento de colheita de milho verde, o R5 ali, né, de dente para silagem, mas aqui atrás, ou seja, a fenologia já te deu esse conhecimento, né? Entender, conseguir identificar em que momento chegou para a colheita de milho verde ou não. Por isso que o milho verde tende a ter um ciclo mais curto, né? Você já viu falar, nossa, 90, 95 dias para a colheita de milho verde? É porque você não teve que chegar no final do ciclo. Você chegou só em R3 e você pode colher, né? Então é mais cedo do que um milho colhido para grãos, não nem para silagem, porque você tem que esperar a secagem até 15%, enquanto aqui você tem uma umidade de 70%, 80%. Então, olha aqui, vamos falar do potencial produtivo? Logo no início tem a definição do potencial em relação a espigas por planta. Então, vamos pegar um pouquinho melhor, né? Profissionais das ciências agrárias, os produtores também, definem na semeadura ou antes, se possível, quantas sementes por hectare você vai colocar, ou quantas plantas você quer na colheita. Quando você encontra o material, comprou um material, um híbrido novo, simples, duplo, triplo, tanto faz, geralmente a empresa passa a recomendação, né? 70 mil plantas para esse ambiente, geralmente divididos em relação à altitude, né? Locais mais altos e mais baixos, diferentes ambientes. Aquele valor é o que eles querem na colheita. Eles vão garantir uma boa produtividade se você tiver, por exemplo, 70 mil plantas por hectare. E aí cabe a quem estiver definindo a semeadura corrigir esse valor para cima, né, para garantir que você vai sempre perder plantas, né, algumas vezes em relação à germinação, problemas de ataque de pragas iniciais, etc. Você vai perder plantas, então você corrige um percentual para cima na semeadura para garantir que você atinja aquilo na colheita. Então, quantas plantas por hectare você tem é definido antes da semeadura. Se vão ser 70 mil sementes na área, no hectare, 75, 80 mil é função da época, da disponibilidade hídrica e do material genético que você tem. Isso aí já é definido. Depois que está semeado, já está ali, né? Mas então, qual que é o primeiro dos potenciais que são definidos? É o número de espigas por planta, em torno de V5, ou seja, entre 5, 6, 7, 8, 9 folhas expandidas, é quando lá os primórdios florais lá da estrutura reprodutiva feminina, dentro da planta, uma planta que só tem folhas, mas você consegue, se você conseguir fazer um corte, você vai ver os primórdios das espigas e nesse momento ela vai definir quantas espigas por planta são viáveis e quantas não são viáveis. Como eu expliquei, uma planta poderia ter muito mais que 2, 3 espigas, mas a gente acaba ficando com esse valor final devido à competição e força de dreno entre essas espigas, tudo bem? Então é aqui nesse momento, em V5. Então é o momento que você está fazendo alguns manejos e lá dentro já acontece isso, essa definição do número de espigas. Olha lá, essa aqui é uma foto onde eu tenho uma pequena, essa aqui já é um pouco mais para frente, a espiga já está com um tamanho de quase 1 centímetro, né? Um primórdio está se desenvolvendo dentro da planta.
Logicamente, entre essa microespiga aqui ser emitida com os estigmas, com os cabelos, ainda vão levar várias semanas. Mas aqui, nesse momento, você tem a definição de quantas dessas você vai ter e, logicamente, quantas fileiras cada uma dessas espigas pode ter. Nesse momento, ela já está definindo quantas fileiras ela pode ter. Como eu expliquei mais cedo e eu vou reforçar agora, quanto maior o número de espigas, fileiras numa espiga, maior é o seu potencial produtivo. Então, lá entre 8 a 12 folhas desenvolvidas, entre 8 a 12 folhas com o colar visível, é quando aquelas espigas que existem dentro da planta, né, que estão em desenvolvimento, que estão crescendo e subindo dentro da planta, é quando vai ter essa definição. Passado esse ponto, se a maioria das espigas tiver 12, 14, 16 fileiras, é esse o valor médio. Se a lavoura foi muito bem conduzida e encontrou boas condições edafoclimáticas, essas espigas podem, dependendo do genótipo, né, ele pode se expressar em 20, 22 fileiras por espiga. Quanto maior o número de fileiras, maior é o diâmetro da espiga e maior a quantidade de grãos que ela pode ter. Então, logicamente, é muito óbvio que o número de espigas, de fileiras por espigas maior, é muito interessante. Então, nós estamos aqui embaixo, né? Aqui com em torno de 5 folhas a gente definiu quantas espigas podem ter por planta. Ali entre 8 e 12, né, vai definir o número de fileiras. Então, a ocorrência de estresses nesse momento é o contrário, né? Você já perde esse potencial e você não volta depois. Esse número de fileiras por espiga não vai magicamente aumentar de novo depois de 12, 13 folhas. Passou esse momento que ele definiu. Essa é a grande diferença de uma cultura como o milho, que é uma gramínea. Durante o vegetativo, você já vai definindo esses componentes, esse potencial vai se criando ou vai caindo também devido à condição climática, né? O que nós temos depois então, né? Depois dos números de fileira, aí vem o número de grãos que vai ter em cada fileira. E como que isso é definido? Quantos grãos por fileira, né? Isso é função do comprimento da espiga, mas logicamente função da fecundação. Quando a gente chega lá em R1, quando você tem a emissão dos cabelos do milho, né, dos estigmas, chegada do grão de pólen, embriogênese, se você tem problemas de polinização, aquele potencial que você tinha para ter vários grãos por fileira cai porque vários não são polinizados e não crescem. Essa é a grande diferença, né? Então, isso acontece lá, logicamente, a partir de V12, se o milho tiver um florescimento mais precoce, ou vai até o R1, né? E a última coisa que vai faltar você já sabe quantas plantas por hectare você tem. E aí o potencial de quantas espigas pode ter em cada planta já é lá no início do ciclo que ele é definido. Depois você vai ter quantas fileiras cada espiga pode ter, lá entre 8 e 12 folhas. Depois falta, então, quantos grãos vão realmente ser polinizados e vão formar, e vai faltar o enchimento do grão. O enchimento vai acontecer, então, RD, R2, R3, até o final de R5, que é a formação do dente, você tem o enchimento dos grãos e atinge o máximo do peso. Então, essa massa, qual que vai ser o peso, né? A gente chama de PMS, peso ou massa de 1000 sementes, isso é função do genótipo. Raramente isso consegue aumentar. Se a empresa te deu uma informação lá que são 300 gramas para 1000 sementes, dificilmente você vai atingir 350. Mas você pode perder isso se você tem um problema no enchimento. E até uma forma de você determinar, teve uma produtividade mais baixa, coleta as sementes, passa numa máquina para contagem, né? Pesa lá 100, 50 e converte para a massa de 1000 grãos, corrige a umidade também e você vai ver, eu tinha 250 gramas para 1000, eu deveria ter 300. Aconteceu alguma coisa durante o enchimento dos grãos, eles não conseguiram encher, provavelmente por falta d'água ou problemas climáticos, e por isso que você teve uma produtividade menor. Raramente isso consegue aumentar em relação ao que a empresa passa, isso todos nós sabemos. Certo? Então, eu trouxe uma conta prática para a gente aqui, né? Como que você usa esses componentes na prática, pessoal? Vamos supor que você tem, então, uma quantidade aqui de 40 mil plantas por hectare. Está meio baixo, né? 40 mil plantas na colheita é um valor meio baixo, tudo bem. Mas como você tinha uma baixa população, você conseguiu, em média, 2 espigas por planta. Tá bom, 2 espigas por planta, cada espiga, em média, com 16,5 fileiras. Espera aí, professor, você errou a conta, não existe um número desse tipo quebrado, né? São números pares de fileira, mas isso é a média da área. Você tinha várias espigas com 16, algumas com 18, 20, você chegou à média de 16,5. Tá bom, então, plantas por hectare, quantas espigas por planta, fileiras por espiga, o que está faltando?
Espigas, fileira, espiga, o que é grãos por fileira? Um valor de 40, 40,5, e o que está faltando é a massa. Então vamos supor 350 gramas ou 0,35 quilos, porque eu quero essa resposta em quilos, para 1.000 grãos. Olha que interessante, então, espiga, planta aqui no numerador, corta com planta no denominador, espiga, corta com espiga que estava aqui, fileira por fileira, grão por grão, sobra o quê? Quilo para hectare. E você faz essa conta e você chega ali, por exemplo, em 18.711 quilos por hectare de potencial. Olha que valor interessante. Ah, mas eu não tinha esse valor ainda, porque a cultura está no meio do ciclo ainda, eu estou em R5, eu só consegui até o momento contar quantas fileiras eu tenho, quantos grãos eu tinha, uso o valor de referência que a empresa produtora do material passa. Ou, se não, você pode utilizar o valor realmente que você fez após a colheita. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Uma condição com uma população maior, ó, 60.000 plantas, parece que tem um potencial maior, né? Só que aí, se você tiver cai a quantidade de espigas por planta, diminui a quantidade de fileiras, pode cair a quantidade de grãos, você pode acabar chegando a uma produtividade bem similar. Então, é assim que a gente usa os componentes de produtividade. Durante o ciclo, principalmente mais próximo ao final, né, do ciclo, mas você consegue entrar e fazer essa avaliação de stand, você faz a avaliação, coleta espigas, né, e conta visualmente quantas espigas por planta, quantas fileiras você tem, você consegue estimar a produtividade antes mesmo que a colhedora entre na sua área, ou pode inclusive estimar por que você teve perda. Será que você teve uma baixa quantidade de grãos por fileira, o peso dos grãos foi afetado, o enchimento foi ruim, coisas do tipo, né? Então tudo bem, falei um pouquinho de componente de produtividade, agora eu vou falar um pouquinho sobre manejo. O manejo, a definição do momento que você faz o manejo tem tudo a ver com fenologia. Eu citei o caso, por exemplo, da adubação de cobertura nitrogenada no milho. Você vai fazer uma adubação com 4, 5 folhas, você não pode utilizar calendário para falar que aquilo são 15, 20 dias. Cada ano é um ano, cada safra é uma safra, está mais quente, uma safra mais fria, mais chuvosa, menos chuvosa, seco, o ambiente mais seco, a cultura se desenvolve mais lentamente, porque ela não consegue manter os estômatos abertos e fotossintetizar com tanta intensidade, né, e distribuir esses carboidratos para crescimento. O manejo é determinado por fenologia. E vamos ver que manejo é importante. Em alguns casos, o erro de aplicação, por exemplo, de herbicidas é uma coisa que pode levar à morte da cultura. Eu já vi em casos de milho isso acontecendo. Quando você vai fazer o uso de herbicidas para manejo de plantas daninhas, você quer seletividade. Não adianta nada o herbicida, por exemplo, nesse caso aqui era uma lavoura de soja, o herbicida matou a planta daninha, mas a cultura sofreu. Não teve seletividade, porque nesse caso aqui não se respeitou o estádio fenológico de aplicação, né? Aqui é um caso também que a planta daninha foi controlada pelo mesotrione, que é o herbicida de milho, inclusive, e uma cultura que a aveia preta não teve nenhum sintoma, né? Então, como que isso aqui afeta a fenologia, pessoal? Para tentar mostrar um pouquinho mais a importância desse assunto. Existe um herbicida de milho, por exemplo, que é chamado nicosulfuron, é um ingrediente ativo em vários herbicidas, tudo bem? Esse herbicida é o que a gente chama de herbicida convencional. O milho, naturalmente, os híbridos de milho, os materiais, eles têm a tolerância para suportarem a aplicação e não morrerem. Então, você vai fazer a aplicação de nicosulfuron numa lavoura de milho, em teoria, a cultura vai absorver o herbicida, ele é aplicado em área total, é um pós-emergente, você vai passar o pulverizador aplicando, o milho vai absorver, mas ele não vai morrer, porque ele tem uma tolerância natural, não é uma coisa que ele é relacionada à transgenia, como glifosato, glifosinato, é uma coisa natural. Porém, o nível de tolerância pode variar, e a bula fala o seguinte, está bem aqui embaixo, ó. A bula está lá, ó, observação. Olha, na ocasião da aplicação, o milho deverá estar entre V2 e V6. Isso aí. Tá. É que o milho é muito fácil saber que V2 são 2 folhas, mas se você não sabe que são 2 folhas expandidas e não que são todas as folhas que você conta, uma planta em V2 pode muito bem ter 4 folhas visíveis, mas não expandidas, o colar somente de 2. E por que isso aqui acontece, pessoal? Você viu que a aplicação, eles garantem seletividade, ele garante que o herbicida não vai matar a sua cultura se tiver entre V2 e V6. Após V6, após 6 folhas, eu vou explicar o que acontece. Acontece o seguinte, esse herbicida nicosulfuron, ele é um herbicida que inibe uma enzima que chama ALS, que está no cloroplasto. Essa enzima é sensível ao herbicida no milho. Se você fizer ali se você faz um ensaio, se você quisesse fazer um ensaio e isolar cloroplastos de milho e colocar o herbicida, você vai ver que ele vai travar essa rota enzimática de produção de aminoácido.
Porque a enzima é sensível. Mas por que o herbicida não mata o milho então? Porque o milho tem uma capacidade de metabolizar o herbicida, detoxificar. Ele degrada a molécula do herbicida com algumas enzimas e, com isso, o herbicida se dissipa na planta. E as plantas daninhas não fazem isso em tempo hábil, o herbicida se acumula lá no cloroplasto de várias células e ele inibe essa rota, tudo bem? Interessante. O que acontece é que a atividade da enzima que detoxifica, que a gente chama de citocromos P450, que é um assunto bem mais complexo, ela começa a cair após 6 folhas. Então, se você errou, você comprou esse herbicida, está chovendo muito, 4, 5 folhas, chovendo muito forte, você vai aplicar ali com 7, 8 folhas expandidas, a atividade da enzima que detoxifica o herbicida caiu muito. E aí esse herbicida vai se tornar mais fitotóxico, você vai ter injúria no milho muito maior. E existe uma outra coisa, por curiosidade, nesse herbicida, é que você pode interferir com a atividade da enzima, você pode diminuir a capacidade do milho degradar o herbicida, ou seja, permanece viável na planta, ele permanece ativo na planta por mais tempo e causa injúrias, se você tiver, por exemplo, a aplicação de alguns inseticidas, principalmente organofosforados, vamos pensar o Malathion, e inclusive a adubação nitrogenada, o que é uma dificuldade, né? Se você tem que aplicar entre 2 e 6 folhas expandidas, que eu já falei que é um momento que muitas vezes tem uma aplicação, tem uma adubação de cobertura com nitrogênio, e você tem também a necessidade, algumas vezes, de fazer uma aplicação de inseticida, você tem que garantir que isso não aconteça, não coincida tudo isso. E eu já, infelizmente, já vi isso acontecer, uma área de quase 80 hectares de milho que foi feita a aplicação do herbicida em mistura a inseticida. O inseticida ele antagonizou o herbicida em que sentido? Né? Ele basicamente inibiu a atividade dessas enzimas que detoxificam o nicosulfuron, ele ficou ativo na planta e matou mais de 80 hectares de milho. Então, via de regra, dica, espere 7 dias. Se você vai fazer, se hoje for, vai fazer numa quinta-feira, por exemplo, uma aplicação, eu preciso aplicar o nicosulfuron numa quinta-feira, espere até a próxima quinta da outra semana para fazer uma adubação ou aplicação de inseticida, ou, se você já fez isso, na quinta tem que ser no máximo quinta passada para trás, ou seja, tem que aguardar 7 dias depois de fazer uma adubação nitrogenada ou aplicação de inseticidas organofosforados para evitar dano para o milho. E onde está o conhecimento de fenologia, professor? Está aqui na própria bula. Se você não conseguir converter essa imagem, essa informação em uma coisa viável e aplicar no momento certo, pior ainda para quem faz por calendário, né? Liga para o vizinho, um colega que já trabalhou com herbicida, você nunca trabalhou, você sabe que ele pode te dar um bom controle de várias plantas daninhas. Olha, quando que você aplicou no seu milho? Eu apliquei, ele estava com 23 dias, só que ele estava lá em Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, e você está manejando uma área no sul do estado de São Paulo. Você tem uma temperatura menor, 23 dias, o seu milho não vai estar no mesmo estágio de desenvolvimento. Algumas vezes você pode estar fora do estágio recomendado, seja a pessoa que vai determinar que esse momento é ou não o correto para aplicação. Mais um caso, então, existe hoje em dia ou vai ser lançado, né, já existe nos Estados Unidos a tecnologia chamada Enlist, é o sistema Enlist, que já existe na soja no país, né, que é para tolerância a um herbicida chamado 2,4-D, tudo bem? Que é um herbicida auxínico que controla folhas largas. Esse sistema vai chegar para o milho também, tudo bem? Por quê? Mas o milho, se eu me lembro de 2,4-D, o milho já tolera. É aí que entra a parte de fenologia, né? O que vai acontecer? Conforme esse milho Enlist for trazido ao mercado, você vai ter a possibilidade de aplicar graminicidas do grupo FOP. Você vai aplicar o que a gente chama, por exemplo, de aloxifop metílico, um Verdict, por exemplo, no milho, e ele não vai morrer. Por quê? Aquela transgenia, aquele gene que foi inserido no genoma do milho, vai permitir que ele degrade e metabolize o aloxifop metílico, tudo bem? Então, o milho Enlist vai te dar essa vantagem. Hoje em dia não tem nenhum graminicida seletivo para milho. Você aplica lá cletodin ou aloxifop, você mata o milho, inclusive é por isso que é utilizado para manejo de milho tiguera na soja, né? Diferentemente de culturas como trigo e arroz, que naturalmente tem seletividade e tolerância para alguns graminicidas, tudo bem? Mas vamos esquecer essa parte. Estou falando do sistema Enlist para milho, sistema que vai permitir o uso de graminicidas que vai ser lançado há um tempo. Onde vem fenologia? Você vai só facilitar o manejo de gramíneas? Não. Por quê? Por que isso está errado? O 2,4-D, que é esse herbicida auxínico que não mata o milho e não mata gramíneas, ele pode ser um problema para o milho se ele for aplicado depois que o meristema sai do solo. Lembra que eu comentei lá no primeiro bloco do vegetativo que em torno de V5, 5 folhas expandidas, colar visível de 5 folhas,
o meristema que era subterrâneo atinge a superfície do solo e depois ele sai. A partir desse momento, o herbicida auxínico, que ele imita, né, uma auxina sintética, ele imita a ação de um fito-hormônio chamado ácido indolacético, que é um hormônio mestre da planta, ligado à divisão celular. O herbicida ele atinge o meristema com mais facilidade, ele pode levar a um problema que o pessoal chama muito comumente de milho Nutella, ou milho deita, porque você aplicou muito tarde o 2,4-D. Qual que é a vantagem de poder usar um 2,4-D no milho? Manejar a folha larga, às vezes uma buva resistente a glifosato, a própria soja, que sobrou ali, né? A soja primeira safra, o milho entra na safrinha e soja sobra na área. O problema é que se o milho não é um enlist, o milho convencional, mesmo que seja o RR ou o Liberty Link, você tem que parar a aplicação em V5. A própria bula pede V4, V5, porque a partir desse ponto o meristema está exposto e você pode translocar o herbicida até o meristema e aquela pequena quantidade que atinge, mesmo sendo uma gramínea, vai levar a um problema reprodutivo. Tudo bem? Então, o que acontece, né? Quando você faz a utilização desse milho em list, ele vai ter uma capacidade aumentada de detoxificar o herbicida, além do que ele já tem, naturalmente o milho já tem essa capacidade, e aí você vai estender, alongar a janela de aplicação desse herbicida para o momento que você quiser. Final do período crítico, talvez até 8, 9, 10 folhas, o fechamento do dossel é determinado pelo, logicamente, espaçamento e a época de semeadura, né? Então, isso é uma das vantagens dessa tecnologia e por trás dela tem o conhecimento de fenologia. 4, 5 folhas, saída do meristema, mais facilmente atingido com herbicidas, principalmente um auxínico e um problema, e é isso que você vai deixar de ter, né? Então, finalizando esse nosso curso aqui, nossa aula sobre estádios fenológicos, algum dos principais pontos que eu comentei é que esse conhecimento é prático. Você saber identificar a fenologia te indica o momento de fazer manejo, né? E cada estádio fenológico, independentemente de quantos dias demorou para atingir, se o V4 foi com 20, 25, 30 ou 15 dias, plantas em V4 têm a mesma necessidade, demanda nutricional e hídrica, independentemente de quantos dias aquela planta tem de vida. Lembra que a planta, o vegetal não controla a própria temperatura, né? Uma coisa interessante que eu citei também, que eu vou bater e frisar mais uma vez nesse ponto, é que o potencial produtivo de uma cultura como o milho ele é definido ao longo do ciclo, não somente no reprodutivo, né? Ao longo do vegetativo você já vai definindo quantas espigas por planta, quantas fileiras por espiga, quantos grãos por fileira. Lá no R1, né, no embonecamento, na polinização, você tem realmente quantos grãos vão estar presentes para cada fileira e o enchimento vem depois, né? E um tipo de conhecimento importante, né, é que a fenologia, a tolerância a herbicidas do milho, somente o 2,4-D e o inoculsulfuron, os dois que eu citei, vai variar de acordo com o estádio fenológico. Então você saber identificar aquela fenologia te permite determinar se é o momento ou não correto, tanto da aplicação de herbicida quanto até de adubação nitrogenada, né? E também vai te permitir fazer um manejo para a sua lavoura e não copiando datas de aplicação que você encontra, né? Por aí. Bom, pessoal, é isso. Finalizamos então nossa aula sobre estádios fenológicos do milho. Foi uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Rafael Pedroso. Vamos nos conectar então nas redes sociais e espero que seja, principalmente que esse conteúdo seja útil e ajude no seu dia a dia.